nós trabalhamos juntos no ministério com a pastora Ângela Serino, né? Eu faço parte e eu quero relatar um testemunho de uma discípula que me impactou. A história dela é, como muitas outras, né? Forte, é uma pessoa resiliente. Resiliência é uma palavra que está na moda, né? Então ela soube realmente recomeçar. A vida dela sempre foi muito difícil, né? As coisas na vida dela nunca foi fácil. Então, como toda mulher, o sonho dela era casar e ter uma família. Mas na caminhada, ela não quis muito envolvimento com Deus, né? Que é o principal de todas as coisas, isso ela não queria. E um belo dia ela saiu para fazer um passeio e ela sofreu um acidente muito grave. E nesse acidente ela perdeu a visão. E passou-se o tempo, ela perdeu a visão dos dois olhos, né? E a família, assim, uma família de muita fé, a mãe dela de muita oração e sempre clamando por ela, né? E sempre falava para ela, minha filha, aceita Jesus, Jesus tem um propósito na sua vida. Ela sempre dizia, Jesus nada, né? Quando eu tiver mais velha, eu aceito Jesus. Então, depois desse acidente, a família reuniu em oração, em clamor, e o Senhor devolveu a visão de um olho a ela. Ela continuou sem uma visão. E aí o sonho dessa menina, assim, foi quase que destruído, né? Ela ficou muito deformada e ela pensou, puxa vida, agora quem vai querer, né? Como formar família com uma pessoa tão feia, né? Literalmente feia, deformada e cega. Mas com o tempo, ela conheceu uma pessoa, ela conheceu um rapaz, um gentleman, um cavalheiro, que independente dela enxergar ou não, dela estar bonita fisicamente ou não, ele se apaixonou por ela e começou a tratá-la como uma rainha. E ela se apaixonou e eles se casaram, só que após o casamento, a história mudou. O cavaleiro foi embora, né? O príncipe foi embora e o cavalo ficou. Então ele começou a maltratá-la, né? A humilhá-la, né? De todas as formas. E eles viviam o inferno. E vieram os filhos e a confusão cada vez mais forte, né? Brigas. E um dia eles tiveram uma briga muito feia, de agredir mesmo fisicamente um ao outro. Só que nesse meio período, o esposo dela passou por um período de enfermidade e ela teve que assumir todas as coisas na família, né? Teve que assumir a direção da casa, teve que assumir a empresa, os negócios, tudo. E ela se tornou uma mulher muito arrogante, muito autoritária, né? E ela dava ordem, ela que gritava, ela que fazia e acontecia. E muitas das vezes eu costumo dizer que se você quer ser tratada como uma rainha, você precisa ter atitude de rainha. E as mulheres hoje estão trocando os papéis. Elas estão sendo mulher macho, né? O famoso ditado popular, mulher macho sim senhor, né? Tem mulheres que não sabem o lugar delas. E assim foi o que aconteceu com essa pessoa, com essa mulher. E aí um belo dia, numa briga, uma discussão muito grave, ela foi agredida e ela saiu para denunciá-lo à polícia. E no meio do caminho ela ligou para uma amiga e a amiga foi ao encontro, né? A amiga e o esposo foi ao encontro dela e pediu para que ela esfriasse a cabeça e no dia seguinte, se ela ainda estivesse disposta a denunciar o esposo, que assim o fizesse. E no dia seguinte ela estava disposta a denunciar o esposo, né? Porque ela queria se defender, né? O ego é o nosso eu, que está à flor da pele, querendo defesa, querendo justificativa. E então, no meio do caminho, aquele amigo, pastor, né? O amigo que estava levando ela, conduzindo até a delegacia, ele até advogado, e ele conduzindo, falou para ela assim, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Mas você tem todo o direito de ir à delegacia, de se defender, mas se você for, seu esposo vai ser preso, né? Vai ser um escândalo, vocês fazem parte de uma igreja e só que o ministério que Deus tem para fazer na sua vida vai acabar ali. Agora, se você se humilhar, ir para a cruz como Cristo foi, sofrer ali a humilhação que Cristo sofreu por você,
aí o ministério do Senhor vai se cumprir na sua vida. E ela com o coração muito duro, né? Muito machucada. Ela disse, não, estou disposta a ir à delegacia. E então, no meio do caminho, o Espírito Santo parou de usar pessoas e começou a ministrar no ouvido dela. E começou a dizer, lembra quando você tinha um sonho de ter uma família, de ter filhos, de ter um esposo, de ter casa? Então, você se lembra que ninguém olhava para você, você estava feia, né? Foi essa pessoa, foi ele que te amou, foi ele que te deu família, foi ele que te deu filhos, foi ele que acreditou em você. Aí então, aquelas palavras, o Espírito Santo começou a trabalhar ali e ela disse para o amigo dela, volta para casa, pode voltar. E enquanto ela voltava, ela chegou em casa e disse pro seu esposo, me perdoa, eu não sou realmente a esposa que você sonhou, mas me ajuda a ser essa pessoa. Eu quero dizer para vocês que essa pessoa sou eu, essa discípula sou eu. Enquanto eu quis ter razão, eu estava matando a minha felicidade e destruindo a minha casa. Mas eu decidi que eu quero, em vez de ter razão, eu quero ser feliz. E hoje o ministério do Senhor realmente se cumpriu na minha vida. Eu sou discípula da pastora Ângela Cirino. Eu trabalho com mulheres. Eu posso usar a minha história para trabalhar na vida de mulheres que às vezes, por um triz, por um nada, quer abandonar a sua casa, quer destruir a sua família. E hoje eu tenho um esposo que investe em mim, que confia em mim e que me ama, assim como eu o conheci.